Não é raro surgirem questionamentos acerca da veracidade dos ensinamentos históricos. É legítimo duvidar se tudo o que conhecemos atualmente sobre determinado tema corresponde exatamente aos eventos passados. Hoje, vamos investigar a precisão histórica e desmistificar ideias equivocadas sobre uma das figuras mais marcantes da história: Jesus. Esteja pronto para reavaliar seu entendimento enquanto desvendamos a realidade por trás de 10 mitos significativos sobre a figura de Jesus na Bíblia. Jesus, identificado sob diversos títulos como Jesus Cristo e Jesus de Nazaré, foi uma figura proeminente do primeiro século, cuja vida foi considerada o cumprimento de profecias da Bíblia hebraica. Os relatos históricos sobre Jesus estão registrados nos Evangelhos, principalmente no Novo Testamento. Ele participou de debates com seus contemporâneos, ministrou ensinamentos por meio de parábolas, realizou curas e atraiu seguidores, entre os quais se destacam os 12 discípulos principais. Posteriormente, Jesus foi submetido a um julgamento que culminou em sua crucificação por ordem de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Ao longo das eras, persistem equívocos sobre Jesus que são transmitidos de uma geração para outra. Um desses equívocos é a crença de que Jesus nasceu em 25 de dezembro, o que nos leva a questionar por que o Natal é celebrado nesse mês. Essa tradição foi estabelecida pelo imperador Constantino no século IV. Como alternativa, os cristãos frequentemente adaptavam suas festividades para coincidir com os feriados pagãos, e o Natal foi programado para coincidir com o solstício de inverno, celebrado em 25 de dezembro há quase 17.700 anos. Jesus não veio ao mundo em dezembro, tampouco durante o inverno. Foi o imperador Constantino quem instituiu o Natal nessa época. Segundo o relato de Lucas, capítulo 2, é mais provável que Jesus tenha nascido na primavera, pois menciona os pastores nos campos, onde as ovelhas estavam parindo cordeiros, o que sugere uma estação mais quente. Apesar disso, não podemos afirmar com certeza a data exata do nascimento de Jesus, já que os pastores cuidavam de seus rebanhos durante todo o ano. No entanto, independentemente da época do ano em que Jesus nasceu, o que importa é o significado de sua vinda. Ele veio para redimir nossos pecados e oferecer a vida eterna. Hoje é isso que devemos celebrar, como mencionado no Antigo Testamento, em passagens como Zacarias 2:10. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. O anjo que proclamou o nascimento aos pastores trouxe boas novas de grande alegria para todo o povo. Lucas 2:10. Na verdade, este é um motivo para nos regozijarmos todos os dias, não apenas uma vez por ano. Jesus escreveu o Novo Testamento. Outro equívoco é a ideia de que Jesus escreveu o Novo Testamento. Não há base histórica para essa afirmação. O Novo Testamento, composto por 27 livros, contém ensinamentos atribuídos a Jesus, mas não há evidências de sua contribuição pessoal para sua redação. A crença convencional é que o apóstolo Paulo, que se converteu ao cristianismo após uma visão de Jesus, é o autor de 13 desses livros. Além disso, os 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são considerados relatos de testemunhas oculares dos ensinamentos, vida, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Isso indica que Jesus não escreveu pessoalmente nenhum desses textos. Muitas profecias do Antigo Testamento se referem a Cristo, e o livro do Apocalipse fala sobre Jesus Cristo, mas foi escrito por João Batista na ilha de Pátimos, também conhecido como João o Revelador, João o Divino e João o Teólogo. No entanto, isso não implica que Jesus fosse incapaz de ler ou escrever. Jesus demonstrou habilidades de leitura e escrita, conforme evidenciado no Novo Testamento. Em uma sinagoga em Nazaré, ele abriu o rolo do profeta Isaías e leu uma passagem dele. Na história da mulher pega em adultério, Jesus é descrito escrevendo no chão.
Tudo o que podemos afirmar com certeza é que Jesus teria sido capaz de escrever cartas ou livros, caso desejasse. No entanto, ele não nos legou nada por escrito, nem um registro sistemático de seus ensinamentos ou de seus pensamentos pessoais. Jesus tinha apenas 12 discípulos no início do seu ministério. Nos relatos de Mateus e Marcos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Ele fez um convite rápido a um grupo de pescadores que prontamente concordou em segui-lo. Sem hesitação, esses pescadores deixaram para trás suas redes e barcos. Além dos 12 apóstolos, um grupo mais amplo de pessoas é reconhecido como discípulos no Sermão do Monte, conforme descrito em Lucas 10, 1-16. Nesse trecho, Jesus enviou cerca de 72 seguidores em duplas para preparar as cidades para sua chegada iminente. No versículo 2 de Lucas 10, ele diz: "A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita." As instruções dadas por Jesus incluíam aceitar a hospitalidade, curar os enfermos e divulgar a mensagem sobre a iminente vinda do reino de Deus. Mesmo ao examinarmos o retrato apresentado no Evangelho de Marcos, os discípulos demonstram uma notável falta de compreensão em relação às parábolas e milagres de Jesus, assim como ao conceito da ressurreição dos mortos. Isso sugere que Jesus teve muito mais discípulos do que a maioria das pessoas acredita. Jesus nunca tocou no vinho. O primeiro milagre de Jesus, que envolveu transformar água em vinho no casamento em Caná, provavelmente incluiu a produção de vinho fermentado. Nos casamentos judaicos tradicionais, era comum servir vinho fermentado, e se Jesus tivesse oferecido apenas suco de uva, o anfitrião teria ficado descontente. Pelo contrário, o anfitrião comentou que o vinho providenciado por Jesus era superior ao que havia sido oferecido anteriormente, indicando sua qualidade. A palavra grega para estar embriagado em João 10:2 é metio, que significa estar bêbado ou embriagado. Em Atos 2, 1-15, quando Pedro defende os apóstolos contra acusações de embriaguez, o mesmo termo é utilizado, de acordo com o testemunho do anfitrião do casamento. O vinho produzido por Jesus tinha a capacidade de intoxicar aqueles que o bebiam. No entanto, é importante notar que o fato de Jesus ter transformado água em vinho não prova que ele mesmo tenha bebido vinho no casamento, embora fosse algo normal para ele fazer. Em Lucas 7:33-34, Jesus contrasta seu estilo de vida com o de João Batista, dizendo que João não come pão nem bebe vinho, e as pessoas o acusam de ter um demônio. Jesus, por outro lado, veio comendo e bebendo, e as pessoas o acusam de ser glutão e um grande bebedor de vinho, além de ser amigo de cobradores de impostos e pecadores. Jesus era filho único. Muitas pessoas erroneamente acreditavam que Jesus era filho único, mas uma análise cuidadosa dos textos bíblicos desmente esse equívoco. Em Mateus 13:55-56, a Escritura fornece informações claras sobre a família de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? Mateus 13:55 e 56. Estes versículos indicam que Jesus tinha irmãos, mencionando explicitamente os nomes de Tiago, José, Simão e Judas, além de suas irmãs. Isso desafia a ideia predominante de que Jesus era filho único. Além disso, alguns membros de sua família também contribuíram para a escrita do Novo Testamento. Apesar disso, eles nunca se aproveitaram de sua relação com Jesus para ganho pessoal. De fato, pelo menos 7 dos 12 discípulos eram parentes de Jesus. No entanto, seus irmãos permaneceram céticos até depois da ressurreição. Foi somente então que Tiago e Judas não apenas se tornaram crentes, mas também escreveram 2 livros do Novo Testamento. Não deve ter sido fácil para eles, especialmente considerando a dinâmica familiar e a incredulidade inicial. Imaginar viver ao lado de alguém por 30 anos e, de repente, essa pessoa proclamar ser o Messias.
certamente não era uma situação fácil para os membros da família de Jesus. A aceitação de sua identidade messiânica foi um processo gradual e desafiador para eles, como para muitos outros. Jesus odiava Judas. O momento da traição de Jesus por Judas durante sua oração é marcado pela chegada de uma multidão armada. Judas identifica Jesus com um beijo, enquanto Jesus o chama de amigo e aceita seu destino com serenidade. Ele compreende que essa traição faz parte de seu caminho para a crucificação, mostrando uma profunda compaixão por Judas. A resposta de Jesus reflete seus ensinamentos de amor e perdão, alinhando-se com sua mensagem de redenção mesmo diante da traição. Ele reconhece a gravidade da situação, mas sem amargura, aceitando os eventos como parte de um plano divino mais amplo. O amor de Jesus por Judas, apesar da traição, destaca sua compaixão e aceitação do destino que ele sabia estar por vir. A oportunidade de reverter seu plano maligno foi breve, representando sua última chance de fazê-lo. O fato de Jesus amar tanto Maria quanto Judas é notável e não deve ser esquecido. Ele não amava Maria e odiava Judas. Pelo contrário, embora reconheçamos pouco seu amor por Judas, era um amor que, sem dúvida, foi rejeitado. Jesus foi legal e nunca ficou com raiva. Jesus era conhecido por sua gentileza, mas isso não significava que ele evitasse confrontos quando necessário. Embora muitos o vejam como alguém que só usava palavras amáveis e nunca se irritava, isso não é inteiramente verdade. Em certas ocasiões, ele recorreu a uma linguagem mais incisiva, como podemos ver em Mateus 23:33, quando ele diz: "Vocês são cobras, sua raça de víboras. Como vocês escaparão sendo condenados ao inferno?" Outro exemplo é João 8:44, onde ele diz: "Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai." Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deixar uma pessoa chateada podem revelar muito sobre ela, mostram suas principais prioridades e suas inseguranças mais íntimas. Filas de caixa lentas e processos governamentais ineficazes podem ser gatilhos que nos fazem pensar sobre o que enfureceu Jesus. João 2:13-17. A Páscoa dos judeus estava se aproximando, então Jesus subiu a Jerusalém e no recinto do templo encontrou as pessoas que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados em suas mesas. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Ele espalhou as moedas dos cambistas e derrubou suas mesas. O episódio em que Jesus expulsa os vendedores do templo é significativo, pois marca o início de seu ministério público em Jerusalém durante a Páscoa. Ele age com decisão, mas sem violência excessiva, expulsando tanto os comerciantes quanto os animais do local. Essa ação não é motivada por ganância ou corrupção, mas pela indignação de ver o templo sendo transformado em um mercado. Ao referir-se às Escrituras, Jesus faz uma dupla citação do Antigo Testamento, Isaías 56:7 e Jeremias 7:1, indicando que sua ação é uma ordem profética para restaurar o templo ao seu propósito original de adoração e santidade. Embora as transações fossem legais, Jesus busca reverter a comercialização do espaço sagrado, reafirmando sua importância como um lugar de oração e sacrifício. A ressurreição de Jesus não foi física. Alguns acreditam que Jesus foi ressuscitado em um corpo espiritual em vez de físico. No entanto, o corpo físico de Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Ele conta isso aos discípulos em Lucas 24:38 e 39. "Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho." E ele lhes disse: "Por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração?" Jesus comeu na presença deles. "Você tem alguma coisa aqui para comer?" ele perguntou. Então,
eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, 42 e 43. Ao fazer isso, Jesus demonstra que tem um corpo físico, algo que um espírito não faria. Esse relato destaca a ênfase de Lucas na natureza física da ressurreição de Jesus, mostrando que ele ressuscitou em um corpo tangível e real. Jesus era carpinteiro. Embora muitas pessoas tenham acreditado que Jesus era carpinteiro por profissão, há evidências contrárias encontradas nos evangelhos que descrevem a infância de Jesus em Nazaré, na Galileia, onde ele viveu com sua família. Em Marcos 6:3, Jesus é chamado de tectônico, tradicionalmente entendido como carpinteiro, mas na verdade poderia significar um fabricante de uma variedade de objetos em diferentes materiais, incluindo construção. Além disso, essa palavra também pode ser traduzida como artesão, o que sugere que ele poderia ter trabalhado com cerâmica ou outras habilidades. Embora seja provável que sua profissão fosse carpinteiro, existe uma possibilidade igual de que poderia ter tido outro significado perdido na tradução. Jesus não é Jesus. O nome Jesus, como o conhecemos hoje, é uma forma latinizada do nome grego Iesous, que por sua vez é uma transliteração do nome hebraico Yeshua ou Yahushua. Yeshua é uma forma abreviada de Yehoshua, que significa Yahweh é salvação em hebraico. Durante o período em que os textos bíblicos foram traduzidos para o grego, o nome Yeshua foi transliterado como Iesous. Mais tarde, quando esses textos foram traduzidos para o inglês, o nome Iesous foi latinizado como Jesus. Os apóstolos de língua grega podem ter achado difícil pronunciar o nome hebraico Yeshua e, portanto, optaram por usar a forma grega Iesous. Esta forma foi então transmitida para outras línguas, incluindo o latim e o inglês, resultando no nome Jesus, que conhecemos hoje em muitos idiomas. Portanto, embora o nome Jesus não seja mencionado diretamente na Bíblia, originalmente escrita em hebraico e aramaico, é a forma que foi adotada e usada na tradição cristã para se referir ao Messias, o Filho de Deus. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e compartilhem com seus amigos. Até a próxima, e que a busca pela verdade continue guiando nossas reflexões.